ombros a responsabilidade de entregar a verdade na pureza da sua essência, que é a palavra do Senhor Jesus. E estou um pouco cansado, né? Hoje nós tivemos um dia de bastante calor e eu trabalhei debaixo do sol e o corpo ele não aguenta, o corpo é fraco, mas pela graça do Senhor Jesus eu estou aqui. Eu me lembro quando Paulo escreve a Timóteo e diz que ele disse para Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo, porque aquele que milita, ele não se embaraça com as coisas deste mundo, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Se eu estou aqui é pela força do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem achou o texto, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém. Tornaram para onde? Jerusalém. Para onde? Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar teu assento, já foi feita a oração. Glória a Deus. Meus irmãos, eu estava meditando nessa palavra e ela desceu muito forte no meu coração. E é sobre esse texto que eu quero refletir com você nessa noite. Mas enquanto eu ministrar aqui, eu quero que você não simplesmente ouça o irmão Ezequiel falar, mas comece a imaginar, comece a trazer à sua mente essa história, esta passagem bíblica. Ao longo do seu ministério, Jesus ele fez algumas promessas à sua igreja. Algumas que se cumpriram ainda na época dos apóstolos e outras que se cumpririam futuramente. E uma dessas promessas que Jesus fez era de que ele permaneceria no seio da terra por um período de 3 dias, ressuscitando em seguida e assim cumprindo o seu propósito aqui nessa terra. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 12, e versículo de número 40, Jesus ele está respondendo aos fariseus, porque os fariseus haviam pedido a ele um sinal para que ele provasse que ele era o Messias enviado de Deus. E Jesus está respondendo aos fariseus e ele vai dizer que não seria dado nenhum sinal a eles, a não ser o sinal do profeta Jonas, porque assim como Jonas permaneceu no ventre do grande peixe durante 3 dias e 3 noites, assim também aconteceria com Jesus, que permaneceria no seio da terra por um período de 3 dias e 3 noites. Durante esse período em que Jesus permanece no seio da terra, Pastor Rogério ele vai realizar algumas etapas. A primeira etapa, Jesus ele desce até o Hades, que era um lugar onde os mortos do Antigo Testamento que morreram debaixo da lei estavam, para pregar um evangelho àquelas pessoas que ali estavam, possibilitando
possibilitando a eles, irmão Donizete, o direito da salvação, possibilitando a eles o direito de eles serem salvos. Fato é que Paulo ele escreve na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 8, dizendo que Jesus ele desceu às regiões mais baixas da terra e trouxe consigo cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quando Paulo afirma isso, ele está dizendo que Jesus desceu até o Hades, um lugar onde as pessoas do Antigo Testamento estavam, que morreram debaixo da lei, e ele prega, ele traz cativo o cativeiro. A segunda etapa que Jesus vai cumprir ainda no inferno, Jesus desce até o inferno e ele toma a chave do inferno, ele toma a chave da morte em suas mãos, e ele vai revelar aqui todo o seu poderio, todo o seu domínio sobre a morte e sobre o inferno. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 18, Jesus fala que eu estive morto, mas hoje eu vivo, e tenho a chave da morte e da vida, tenho a chave da morte e do inferno nas minhas mãos. E o capítulo 24 do Evangelho segundo Lucas, que é o texto que nós lemos, ele expõe que algumas mulheres, como Maria Madalena e Joana, estão indo ao sepulcro, levando algumas especiarias para ungir o corpo de Jesus, porque era a tradição, o judeu, ungir o corpo do morto após a sua morte. E elas estão indo até o sepulcro. Ao chegar no sepulcro, elas encontram a pedra do sepulcro removida, irmã Elaine. Eles encontram a pedra, elas encontram a pedra do sepulcro removida, e o sepulcro estava vazio. Jesus não estava mais lá. Desorientadas, sem saber o que fazer, elas começam a andar de um lado para o outro, e de repente 2 anjos aparecem para elas e dizem: por que vocês procuram aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Lembra das palavras que ele disse a vocês, lembra das promessas que ele fez a vocês. E o texto que nós lemos, ele está expondo isso. Quando Pedro soube desse ocorrido, ele vai até o sepulcro, e a única coisa que ele vai encontrar dentro do sepulcro é os lençóis em cima da cama em que Jesus estava deitado. E ele fica maravilhado com aquilo. E a Bíblia vai falar que os discípulos então começam a anunciar o ocorrido, e essa notícia vai chegar aos ouvidos desses 2 discípulos, conhecidos como discípulos de Emaús. Repita comigo: discípulos de Emaús. Veja bem, preste atenção. É interessante a gente ter na consciência de que todos eles aqui sabiam que o corpo havia desaparecido, sim ou não? Todos eles sabiam que o corpo havia desaparecido. Porém, ninguém ainda, a não ser Maria Madalena, que havia ficado para trás, sabia que o corpo de Jesus, que Jesus já havia ressuscitado. Ninguém sabia, eles sabiam que o corpo de Jesus havia desaparecido, a não ser Maria Madalena, que viu Jesus, que ficou para trás e viu Jesus. Mas todos eles ainda não sabiam que Jesus havia ressuscitado. E quando a gente vai ver isso aqui, a gente vai ver que pelo fato desses discípulos não observarem Jesus com os seus olhos carnais, começou a descer no coração deles o sentimento de incredulidade. Começou a descer no coração deles o sentimento de incredulidade, levando eles a tomar uma decisão de sair de Jerusalém, de abandonar Jerusalém e ir embora para Emaús, ir embora viver a mesma vida que eles levavam, voltando a viver a mesma vida que eles tinham antes de conhecer a Cristo. É esse sentimento que está
dominando os discípulos de Emaús nesse texto, pois há uma promessa que eles esperam que se concretize, mas na perspectiva deles ainda não havia acontecido, ainda não havia ocorrido. Escute isso aqui: Jerusalém representa o centro da vontade de Deus. Repita comigo: Jerusalém é o centro da vontade de Deus. Emaús significa o passado. E existem momentos na nossa vida que, devido ao nosso sentimento de incredulidade, pastor Rogério, devido ao nosso sentimento de falta de esperança em Deus, somos atraídos pelo sentimento de voltar para o passado e simplesmente ser tentado pelo caminho de Emaús, pensando em parar, pensando em desistir, pensando em abandonar o barco. Mas escute isso aqui que eu tenho para te dizer: existiu um processo para você chegar onde você chegou. Você foi desprezado, você foi caluniado, passaram por cima de você, rejeitaram você, você passou por um processo. E crente não pode olhar para o passado, crente tem que olhar para frente. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, Paulo diz: eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e olho somente para aquilo que está na minha frente e prossigo para o alvo, a fim de alcançar o prêmio na vocação do Senhor. Deus está dizendo: não seja tentada por Emaús, não seja tentado por Emaús, não seja tentado pelo passado, não volta para trás, não desista, não saia do lugar que Deus te colocou, porque se Ele te colocou aí, é aí que Ele vai te usar. Se Ele te colocou aí, é em Jerusalém que Ele quer te usar. Aquele que prometeu é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Quem está entendendo? Se você pode, olha para essa pessoa bonita que está do seu lado, diga para ela: não deixe o grilo ganhar de você na adoração. Diga para ele, diga para ela: não deixe o grilo ganhar de você na adoração. Oh glória! Aleluia! E eles estão agora pensando em parar, pensando em desistir. E a Bíblia vai dizer que naquele mesmo dia as mulheres e os discípulos percebem que o sepulcro está vazio, que o sepulcro já não tinha mais ninguém lá dentro. Dois discípulos, um chamado Cleopas e outro, a Bíblia não cita o nome, estão indo para uma certa aldeia chamada Emaús, que ficava aproximadamente 10 quilômetros de distância de Jerusalém até Emaús. E no meio do caminho Jesus se apresenta àqueles discípulos de uma outra forma, de um outro aspecto. Jesus se revela aos discípulos e os discípulos não conheceram Jesus. E por que eles não conheceram Jesus? Por que eles não conheceram Jesus? Porque os seus olhos estavam impedidos. O versículo 16 diz assim, se você quiser acompanhar, tiver com a Bíblia aberta: mas os olhos deles estavam como que... Ninguém está acompanhando. Os olhos deles estavam como que fechados. Os olhos estavam impedidos. Havia uma escama para que eles não enxergassem que era Jesus. Que era Jesus. Pastor Rogério, eles estavam tão tristes com a situação, eles estavam tão preocupados em redimir Israel, em procurar uma solução para Israel, que eles não conseguiram ver que a solução estava andando com eles, que a solução estava conversando com eles, que a solução estava do lado deles, e eles não conseguiram enxergar. E é isso que acontece com aqueles que desviam o foco de Jesus.
com aqueles que desviam o foco de Jerusalém. Cria-se uma escama nos seus olhos e começa a dizer: não deu certo. Fazer o quê? Vamos voltar para a mesma vida que a gente vivia. Vamos voltar para a mesma igreja que a gente vivia. Vamos voltar para o mesmo passado que a gente tinha. Lá a gente não precisava se preocupar com o fariseu olhando torto. Lá a gente não precisava se preocupar com o compromisso de chegar no horário na igreja. Lá a gente não precisava se preocupar com o compromisso de estar nos departamentos. Vamos voltar para Emaús. Só que Emaús não é lugar para crente. Emaús é para frouxo. E Deus não gosta de crente frouxo. Deus gosta de crente que coloca a mão no arado, como diz em Lucas capítulo 9, versículo 62. Jesus diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino de Deus. Se você colocou a mão no arado, não larga a mão do arado, porque se Deus prometeu, já Ele vai cumprir o que Ele falou. Ele vai fazer o que Ele falou. Mas tu veio me dizer isso nessa noite? Eu vim te motivar nessa noite e te dizer que aquilo que Ele falou vai se cumprir, vai se cumprir, vai se cumprir. Vai deixar o brilho dele na adoração ao Senhor nessa noite. Os problemas te cegam, mas a fé revela Jesus do seu lado. Os problemas nos cegam, mas a fé revela Jesus do nosso lado. O cenário, a situação pode ficar difícil e pode nos deixar cegos. As tribulações podem nos cegar, os problemas podem nos cegar e nos impedir de ver Jesus bem do nosso lado. Bem do nosso lado. Quem lembra de Agar? Quem lembra de Agar? Quando a água do odre acabou, Agar, que estava com o menino Ismael, pegou o menino, colocou debaixo da árvore, o menino chorando, se afastou para não ver o menino morrer, pastor, para não ver a promessa morrer, para não ver a promessa se acabar. E ela se afasta, e a Bíblia vai dizer que Deus ouviu o choro do menino, e Deus brada do céu e diz: Agar, que foi, Senhor? Por que tu soltou o menino? Te levanta, pega o menino, porque a promessa que eu tenho na vida de Ismael eu vou cumprir. Eu disse que faria dele uma grande nação, e eu vou fazer dele uma grande nação. A promessa que eu tenho na vida dele eu vou cumprir. A promessa que eu tenho na vida dele eu vou cumprir. Mas escuta isso aqui. Deus vai olhar para Agar e vai dizer: Agar, te levanta, pega o menino, tem um poço aí do lado, vai no poço, bebe água, mata a sede do menino. Ela foi, matou a sede do menino, matou a sua sede. E a pergunta fica: o poço estava ali o tempo todo, por que ela não viu o poço? O poço estava ali o tempo todo, pastor, e ela não conseguiu ver o poço. Porque a Bíblia vai expor que quando Deus fala para ela ir até o poço, Deus abriu os olhos de Agar. E é isso que Deus vai fazer aqui nessa noite. Deus vai abrir os teus olhos, porque você ainda não viu que tem um poço bem do teu lado. Deus está dizendo: tem um poço chamado Jesus Cristo bem do teu lado, bem do teu ladinho. Por que você está preocupado? Seja no deserto, ou seja na bonança, seja em Jerusalém, debaixo da promessa, ou seja a caminho de Emaús, pensando em desistir, o poço ainda continua do seu lado, vertendo água. Oh glória! Jesus ainda continua do teu lado. Ele não te abandonou. Ele está contigo, Ele está contigo, Ele está contigo aonde você está. Ele está contigo,
você bebe, eu mato tua sede. Enquanto você bebe, eu te dou força para caminhar mais um pouquinho. Trabalha, suricala, rachuia. Mas irmão, isso aqui eu não estou vendo nada, eu não vejo nada. Você não precisa ver, você precisa crer. Porque o que vai abrir os teus olhos é a fé. O que vai abrir os teus olhos é um coração cheio de fé. Ele ainda está dentro do Senhor. E qual vai ser a reação dos discípulos na presença de Jesus? Enquanto os discípulos estão caminhando em direção a Emaús, Jesus se aproxima, percebe que eles estão tristes, percebe que eles estão desanimados, percebe que eles estão se sentindo desamparados e pergunta sobre o que eles estão conversando, e a resposta desses discípulos me atrai. A resposta desses discípulos me chama muito a atenção, porque a resposta deles vai ser o seguinte: por acaso tu és estrangeiro aqui? Por acaso tu está de passagem aqui que tu não sabe o que está acontecendo aqui? Todo mundo já sabe. A igreja lá de Jerusalém, todo mundo já está comentando do nosso fracasso. Os irmãos do nosso bairro, todo mundo já sabe que não deu certo. A nossa rua lá, todo mundo comenta a nossa derrota. E eles perguntam: mas tu não disse que ia ser desse jeito? Pois é. E agora o que a gente vai falar para eles? Todo mundo só vê o nosso fracasso. E eu imagino Jesus chegando do lado deles, ouvindo o que eles estavam dizendo e dizendo: ah, se vocês soubessem que quem fala com vocês não perdeu o controle, não perdi o controle da situação. Vocês pensam que eu perdi, mas eu não perdi o controle da situação, não. Eu tô com Charabassuri Calabagai. Eu tô com você. Jesus não perdeu o controle da tua vida, minha irmã. Jesus não perdeu o controle da tua vida, meu irmão. Mas irmão, esse aqui eu estou falando, já deixa falar, deixa crente fofoqueiro linguarudo falar, deixa falar o que quiser. O importante é que você tem compromisso com aquele que fez a promessa. Se ele fez a promessa, não te preocupa, porque ele vai cumprir. Irmão Carlos, ele vai cumprir, irmão Carlos. Pastor, ele vai cumprir. Ele vai cumprir, meu Sérgio. Ele vai cumprir, meu Ju. Ele vai. É isso que eu vim te dizer nessa noite. Que a promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Jesus não morreu, Jesus está vivo. E aqui eles vão manifestar uma outra situação. Eles vão manifestar a sua esperança humana. Versículo 20 vai dizer: eles dizendo, e nós esperávamos, quer dizer que não esperavam mais. Está no passado. Nós esperávamos que ele fosse remir Israel. Esperávamos que ele fosse nos libertar. Isso aqui é interessante porque o judeu naquela época, eles esperavam o Messias, irmãos, para libertar eles da opressão dos romanos. Era esse Messias que eles estavam esperando. Eles estavam esperando um Messias que viesse libertar eles não somente do pecado, mas da opressão dos romanos. No entanto, quando Jesus morre, a esperança de alguns judeus se esvai.
quê? Porque Jesus morreu, nada aconteceu, eles continuavam ainda oprimidos por Roma. Roma ainda continuava pressionando os judeus, cobrando impostos grandíssimos sobre os judeus, e eles estavam vivendo a mesma vida. E talvez fosse essa esperança que esses discípulos estavam tendo quando dizem: nós esperávamos. Só que Jesus estava oferecendo algo muito maior do que eles esperavam. Eles esperavam ser libertos da opressão de Roma, mas Jesus estava libertando eles da opressão da morte. Jesus estava libertando eles da opressão do inferno. Jesus estava libertando eles da opressão do pecado. Jesus estava libertando eles não somente da escravidão de Roma, mas estava libertando eles da opressão daquilo que realmente eles necessitavam, que era a libertação do pecado. E o que eu tenho para te dizer nessa noite é isso: Jesus não quer dar a você só algo que você espera aqui na horizontal. Jesus não quer dar a você somente algo que você quer para satisfazer a sua carne aqui nessa terra. Não. O que Jesus tem para te dar é muito maior do que você imagina. O que Jesus tem para te dar é aquilo que o olho ainda não viu, é aquilo que o ouvido ainda não ouviu, é aquilo que ainda não subiu ao coração do homem. O que Jesus quer te dar é um lugar que homem nenhum ainda pisou seus pés, mas um dia ele vai descer como alarido de anjo, glória, para levar sua igreja, e ele vai te dar, porque aquele que perseverar até o fim, esse vai entrar na glória, naquilo que tem preparado. Jesus morreu, nada aconteceu, nada mudou. Só que não é porque não mudou que Jesus não está trabalhando. Não é porque não mudou que Jesus não está operando. Lembra de José? José, vocês lembram? Quem lembra de José? Levanta a mão. Pelo amor de Deus. José. Quando José está no cárcere, José está preso e aparentemente ele ia morrer lá, porque não tinha ninguém para olhar por José. Estava no cárcere por uma difamação, estava no cárcere por uma calúnia. José está preso. José não via com seus olhos, mas Deus já estava trabalhando através do padeiro e através do copeiro, que iriam ser presos. Ele iria interpretar o sonho dos dois. O padeiro ia morrer, o copeiro ia até a presença do rei, ia lembrar dele depois de 2 anos. Oh glória! E José ia interpretar o sonho de Faraó, e Deus ia colocar José no cárcere para liderar o Egito como governador. Não é porque não mudou que Deus não está fazendo na tua vida. Não é porque não mudou que Deus não está operando. Ele está operando. Jesus está usando a circunstância, Jesus está usando as tribulações, Jesus está usando os problemas, porque Paulo diz que as tribulações geram experiência, a experiência gera paciência, a paciência esperança, a esperança gera fé. Enquanto você tem fé, Jesus está trabalhando ao teu. Só que crê, não deixa o grilo ganhar de você na oração. Levanta a mão alto e dá glória a Deus mais alto que você puder, em nome de Jesus. Oh glória, oh glória. Os discípulos vão expor a sua incredulidade. Só que, como eu disse, ninguém ainda havia visto Jesus face a face. E aparentemente, e com toda certeza e convicção, eles estavam meio que
boiando, viajando na maionese, porque Jesus está do lado deles. E eles vão dizer: nós não vimos ainda nada. As mulheres foram até o sepulcro, alguns discípulos também foram, confirmaram, mas ninguém viu nada, então nós estamos indo para Emaús. Só que Hebreus 11:1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e a prova daquilo que não. Então por que você precisa ver para crer? Nós não precisamos ver para crer, porque só a palavra de Deus já basta. O pastor Claudio me falou aqui que Deus ele não mudou, ele continua o mesmo. Por que hoje nós não vimos milagres como nós víamos antes? Ou como os nossos pais dizem que presenciaram antes? Por que hoje a gente não vê mais um paralítico andar na nossa frente, um cego enxergar? Por que hoje nós não vimos alguém ser curado do câncer na nossa frente? Por que hoje nós não vimos esses milagres? Até os demônios, irmão, já se acostumaram dentro das igrejas. Porque dificilmente hoje você vê um demônio se manifestar? Porque a gente perdeu os nossos olhos espirituais e a gente começou a olhar com os olhos da carne. Isso é meninice. Isso é coisa de crente menino. Irmão, se for para ser crente menino e viver o que os nossos pais viveram no passado, eu prefiro ser crente menino. Porque os nossos olhos estão tapados com os olhos da incredulidade. Eu não estou aqui generalizando, irmãos, dizendo que você tem que sair crendo em tudo. Porque tem gente aí que é falso profeta, está sendo usado por Satanás, está sendo usado por diabo e está dizendo que é o Espírito Santo e não tem nada de Espírito Santo. Mas eu estou dizendo, por que nós, você hoje aqui da Canora, não vê mais isso acontecer aqui? Eu me lembro, irmãos, eu vi isso acontecer aqui nesse altar, milagres acontecer nesse altar. Eu vi demônios se manifestarem aqui neste altar e tem que sair no nome de Jesus. E por que hoje não acontece mais? Porque nossos olhos estão, a gente está vendo o olho carnal e não está vendo mais com os espirituais. Mas Deus quer levantar uma geração aqui nesta noite, uma geração de Pedro, uma geração que tem o mesmo chamado de Pedro, aonde Jesus disse para Pedro: Pedro, teu nome não vai ser mais Simão, mas vai ser Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Essa unção que Deus quer colocar na sua vida, para quando você vê o enfermo, você tocar nele e ele ser curado no nome de Jesus. Para quando você vê um paralítico, você dizer: anda, levanta em nome de Jesus. Para quando você vê um cego, dizer: enxerga em nome de Jesus. Para quando você vê alguém enfermo, profetizar cura na vida dela, na vida dele. É isso que diz. Levanta a mão, Deus quer te dar assunção. Levanta a mão, se você tem fé, levanta a mão. Aleluia, glória a Deus. Toma aí essa unção do Espírito Santo aonde você estiver. Toma esse poder nas tuas mãos. Deus quer te usar nessa terra. Seja usado nas mãos do Senhor nessa terra. Seja usado nas mãos de Deus. Como que Deus vai usar você se quando você entra dentro da tua casa você não crê em mais nada do que é pregado aqui? Como Deus vai libertar o teu esposo se você entra dentro da tua casa e aquilo que é pregado aqui fica aqui e você não leva nada lá para dentro? Como que Deus vai usar você na palavra se você não tira os minutos para estudá-la? Como
Deus vai usar você no louvor se você não tira os minutos para ensaiar, para fazer o melhor para Deus. Eu aprendi uma coisa, irmão. Membro de banco é prego, madeira e verniz. Você não nasceu para ser membro de banco. Você nasceu para ser discípulo de Jesus. Discípula de Jesus. E discípulo não fica parado. Pregue em tempo e fora de tempo. Pregue a palavra de Deus aonde você estiver. Seja a própria palavra do seu testemunho. Pregue a palavra do Senhor lá no teu emprego, lá na tua empresa, lá no teu trabalho, aonde você passar. Pregue, 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 pregue. Seja um Pedro nessa geração. Aceite esse chamado de Deus na sua vida. Eu não sei porque eu estou partindo para esse lado. E aqui eu parto para o final. Esses discípulos estão pensando em parar, pensando em voltar para Emaús. E é interessante, quando eles vão conhecer que era Jesus, quando eles vão reconhecer Jesus, os discípulos estão indo, Jesus está ouvindo o desabafo deles. Aconteceu isso, e só aconteceu isso e a promessa não veio. Aí Jesus começa então a ensiná-los e começa a pregar para eles, fala tudo sobre o seu respeito, começa a ensinar eles desde dos escritos de Moisés até os profetas, tudo que havia sido profetizado a respeito da vinda de Jesus, que era necessário ele padecer, passar pelo sofrimento, pela morte de cruz, e no terceiro dia ressuscitar, para que ele fosse glorificado com o Pai. E eles começam a ouvir Jesus pregar. E quando eles vão reconhecer Jesus? É quando eles chegam em casa e eles constrangem Jesus e dizem: olha, já é tarde, entra dentro da nossa casa, pousa conosco, se alimente, participe da mesa conosco. Temos um cantinho aqui preparado para você. E Jesus entra. E isso aqui é interessante, porque eles vão conhecer Jesus foi no partir do pão. No momento em que eles estavam sentados na mesa, Jesus pegou o pão, deu graças e distribuiu a eles, e desapareceu. E um olha para o outro e começa, talvez enquanto Jesus está partindo o pão, começa a dizer: esse jeito de partir pão eu conheço, esse jeito de operar, pegar o pão na mão eu conheço. O outro olha para o outro e diz: esse jeito de dar graças, de agradecer pelo pão eu conheço. E talvez comece a vir na memória deles aquele momento em que Jesus está lá multiplicando os pães e peixes para alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Talvez comece a passar na memória deles os momentos bons que eles tiveram com Jesus, os momentos felizes e alegres que eles tiveram com Jesus, na mesa, participando, confraternizando com Jesus. Talvez até, eu não sei se eles estavam, acho que não, mas se eles estivessem, eles lembram da Santa Ceia, que Jesus entregou aos seus 12 discípulos, e começa a vir, irmão, sério, na memória deles aquilo que eles viveram com Jesus antes de Jesus morrer. Porque o que Jesus faz, irmão, quando nós nos assentamos à mesa para ouvi-lo, é nos lembrar do momento que nós tivemos de comunhão com Ele. Por que, irmão Ezequiel? Porque mesa representa comunhão. E pega essa aqui que é de graça. Não existe comunhão sem mesa. Não existe comunhão sem mesa. O que Jesus está fazendo aqui para
você que está me ouvindo, o que Jesus está fazendo aqui para nós que estamos aqui, é trazer à nossa memória aqueles momentos que nós tivemos de comunhão com Ele. Momentos que você saltou na presença de Deus e isso já não faz mais sentido para você. Momentos em que você falava em línguas estranhas e hoje você mal e mal dá um glória a Deus, um aleluia, o grilo ganha de você na adoração. Aleluia. Momentos em que você entrou nesse culto e a palavra ardia no teu coração e hoje parece que você criou um tampão no seu ouvido, não consegue ouvir Deus falar, perdeu o sentido. Jesus está trazendo à memória o momento de comunhão que você teve com Ele antes e hoje você não tem mais. É isso, porque hoje se criou um iceberg espiritual na tua vida. A frieza tomou conta do teu coração devido às tribulações, devido à rotina de vir e voltar, aleluia. Mas deixa eu dizer, deixa eu lembrar algo nessa noite a você. Enfermos já foram curados através de você, enfermos já foram libertos através da sua vida, vidas já foram transformadas através do teu abraço, uma família já foi sustentada através da cesta básica que você levou, famílias já foram restauradas através da tua oração. E por que você hoje não ora mais? Por que hoje você não busca mais? Deus está dizendo: eu quero te usar, mas vem para a mesa, 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 vem para a mesa. Oh glória, levanta a tua mão lá no terceiro andar, levanta a tua mão no terceiro andar. Oh glória, silêncio é bom no hospital, mas no hospital de Jesus o teu clamor movimenta o céu. Oh rabashiri, candalabashiri, candalabagai. Aleluia, aleluia. Ele quer te usar, deixa Ele te usar aí onde você está, deixa, seja usado pelo Espírito Santo, toma, aleluia, toma a bênção que Ele está colocando nas tuas mãos. Eu não sei o que você veio buscar, aleluia, mas o que eu vim buscar, eu já estou recebendo aqui nessa noite, eu já estou recebendo, alabrashuri, se coloca de pé, se coloca de pé. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela: volta para a mesa, dá uma sacudida nela, pega na mão dela, pega na mão dele, pega, diga: volta para a mesa, Jesus quer você na mesa. Glória! Escute isso aqui, eu vou falar isso aqui e eu vou orar, mas eu preciso falar isso aqui, eu preciso entregar isso aqui. Se passar 5 minutos não tem problema, eu também trabalho amanhã. Só participa da mesa aquele que aceita o convite de Jesus. Só participa da mesa aquele que aceita o convite de Jesus. Em um sábado, certa vez, Jesus está contando uma parábola, ou melhor, Jesus está pronto a se sentar à mesa junto dos fariseus. E ele começa a perceber que alguns fariseus começam a escolher os melhores lugares, as melhores cadeiras, começam a escolher as melhores posições, as posições que mais agradavam a eles, onde eles pudessem ser vistos, porque fariseu vive de aparência. Aqui eu posso ser visto. E Jesus então começa a contar uma parábola. E ele conta uma parábola. E depois que um fariseu questiona Jesus acerca da mesa, Jesus vai contar outra parábola também a respeito da mesa. E é essa parábola que eu quero falar aqui para você. Jesus começa a falar a parábola e ele diz que um certo rei fez uma festa. E ele começou a pedir para os seus servos chamar os convidados. Uma festa de casamento, uma festa nupcial. E os servos saíram e foram em busca dos convidados. Só que quando os servos chegam diante dos convidados, o primeiro, em que um servo vai chamar o convidado vai dizer: eu não posso ir, porque eu comprei um sítio
e eu preciso lá ver o sítio, como é que é, se valeu a pena a compra. Eu preciso lá ver como é que está, então eu não posso ir. E de repente aquele servo sai então da casa desse convidado e vai para outra casa e faz o convite, estende o convite, e aquele próximo convidado vai dizer: eu não posso ir. Por quê? Porque eu me casei e a minha mulher não deixa eu ir. Eu não posso ir, eu tenho que cuidar dela aqui, né? Tenho que ficar em casa, eu não posso ir. Então de repente alguns convidados que não gostaram da situação vão matar alguns servos. Vão matar alguns servos que estavam chamando, que estavam pregando, convidando para a noite de festa, para aquele dia festivo. E apenas alguns servos voltam então até diante do rei e vão dizer assim: rei, os convidados não querem vir. Foi feito o convite, mas eles não querem vir porque estão ocupados com muitas coisas. Um diz que casou e não pode vir, outro diz que comprou um sítio lá não sei aonde e não quer vir. Aí o rei disse: então manda chamar todos que você encontrar na rua aí. Manda chamar aleijado, manda chamar coxo, manda chamar paralítico, manda chamar surdo. Chama todo mundo. Chama todo mundo para vir para a mesa. Quem vocês encontrar no meio do caminho, chama. E foram todos. E de repente naquela festa o rei percebe que tem um que não está com veste nupcial. Ele chega diante daquele homem e pergunta: por que você não está com veste nupcial? Por que você não está vestido como tem que estar vestido, com vestes brancas, puro, limpo de coração, sem ódio, sem raiva, sem rancor do teu irmão? Por que você não está vestido dessa maneira? E aquele homem emudeceu, não soube responder. E aquele rei disse: lança ele nas trevas exteriores, aonde há ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Sabe o que eu aprendo com isso? O chamado de Deus é para todo mundo, irmão, mas somente aquele que aceita o chamado é escolhido por Ele. Somente aquele que aceita o chamado é escolhido por Ele. E tem uma mesa aqui nesta noite, uma mesa posta. Em cima dessa mesa está os dons espirituais. Em cima desta mesa está a cura da tua família. Em cima desta mesa está a cura da tua alma. Em cima desta mesa está aquilo que você precisa. Está a vida eterna, está a salvação, está o perdão do pecado, está o perdão, algo que você precisa liberar perdão. Está tudo em cima desta mesa. E Jesus está dizendo, Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É isso que Jesus quer te dar nessa noite. É isso que Jesus está te oferecendo nessa noite. Eu sei que está cansando de pé, aleluia, mas suporte só mais um pouquinho, irmão Ezequiel. Escute isso aqui. Deus quer te dar o que está em cima da mesa. E só quem quer receber o que está em cima dessa mesa, vem até na frente. Vem até na frente. Quando os discípulos reconhecem Jesus, eles vão dizer: por isso ardia no nosso coração quando ele falava, quando ele abria as escrituras. Sabe o que eu aprendo com isso? A palavra de Deus gera em nós. Nós não somos movidos por emoção, mas o Espírito Santo, ele nos emociona. O Espírito Santo não é uma emoção, mas ele nos emociona. Porque um coração contrito, ele consegue, ele se derrama diante do Senhor. Feche teus olhos. Eu vou orar. A banda vai louvar e eu vou passar o microfone. Feche teus olhos.
Tem uma mesa aqui. Essa mesa está preparada, está posta para você. Mas além dessa mesa, tem uma mesa te esperando lá no céu. Enquanto você não senta naquela mesa do céu, participe dessa mesa que está aqui no altar. Eu não quero que você fique de olho fechado, aberto. Eu não quero que você fique desapercebido. Eu não quero que você fique olhando para os lados, conversando. Não, eu quero que você se conecte com o Senhor. O irmão Ezequiel não pode fazer nada. O irmão Ezequiel não tem nada para oferecer. Quem tem é Deus, é o Espírito Santo. Eu sou um miúdo pregador aqui. Araia, Bassuri, Canda, Labagai. Deus eterno e poderoso, em nome de Jesus, Pai. Nesse momento eu oro. Eu levanto a minha voz em oração, crendo que o Senhor está com os ouvidos abertos. Eu sei que o céu está descendo nessa noite sobre nós, porque o Senhor disse que aonde tem um coração quebrantado, contrito diante do Senhor, o Senhor não despreza. E o Senhor não desprezou o coração desta serva que está aqui. O Senhor não desprezou o coração deste servo que está no altar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, agora eu te peço, abre os céus sobre este lugar. Meu Deus, abre os céus, e aonde houver um crente disposto a participar dessa mesa, dá a ele o pão da vida, dá a ele a água que jorra do teu altar, porque só quem bebe dessa água é saciado pelo teu Espírito Santo.